Esses dias, um colega meu perguntou se eu estava estudando sobre a física quântica ou lei da atração. Eu falei que esse assunto é um assunto que me atrai muito. Opa, caiu meu brinco. Esse é um assunto que me atrai muito, mas nós temos que ter muito cuidado em nos aprofundar, porque a lei da atração, até aonde eu entendo, que é pouquíssimo, a gente precisa saber se está baseado, se tem respaldo bíblico. Muitas coisas sim, muitas coisas sim. Só que a lei da atração, ao meu ver, é meio que você manipular o universo. A gente tem que ter um certo cuidado para não se colocar na posição de Deus, né? Mas isso me faz lembrar que muitos anos atrás, mesmo antes de eu saber o que era física quântica, lei da atração, e que eu não era nem cristã, eu já usava muito a minha boca, as palavras ao meu favor. Eu tinha uma concepção sobre a mim, sobre o meu, como eu me via em certas circunstâncias. E isso fala muito sobre lei da atração e que está baseado também na Bíblia. Como o homem se vê, assim ele é. Muitas coisas eu me via diferente em situações. Na minha cidade, eu fui criada numa cidade muito pequena e eu não consegui me enxergar naquele lugar. Tem pessoas que vai ver meu vídeo, vai saber o que eu tô falando. Eu falava assim, não, eu não consigo me ver nessa cidade. Era como se eu já me visse uma cidade grande, era como eu já me sentisse, como eu já me comportava como se eu estivesse morando numa cidade grande. E aí aconteceu um fato na minha vida que eu coloquei data. Eu falei, ó, tal tempo, eu vou ficar aqui tal tempo, em tal tempo eu não vou estar mais aqui. Pasmem. A data que eu firmei, eu declarei, eu falei, eu nem escrevi, eu só falei, aconteceu. Nesse percurso, eu passei no concurso público na minha cidade, na época, mas tudo se cooperava, tudo andava para eu, ó, sair fora. E realmente, eu saí da minha cidade, vim morar na cidade grande, estou aqui há 23 anos. Então, o que eu estou falando para vocês? Este livro aqui, o meu colega me perguntou, porque se eu estava estudando, eu tenho curiosidade com muitas outras coisas e vou atrás ler, saber, conhecer um pouco, né? Este livro aqui que eu tô lendo, que eu ainda não terminei, porque tem livro que eu leio, eu gosto de rabiscar, fazer rascunho e tirar um tempo para raciocinar sobre aquilo que ele está falando. Porque nada, quando você lê um livro e que você não aplica na sua vida, é um conhecimento para quê? É a mesma coisa de obesidade mental. Você está se enchendo de informação, mas não está compartilhando, não está ensinando para ninguém. Você simplesmente está passando pela obesidade mental. E isso Deus não quer pra gente. Deus quer que a gente compartilhe o nosso conhecimento com outras pessoas. E eu lendo uma parte hoje do livro, que eu fiquei assim, uau, meu Deus. Tem assim, ó, demonstrar é ser o dia inteiro. Em poucas palavras, demonstrar é viver como se suas orações já tivessem sido atendidas. É se regozijar com a sua nova vida em um novo nível de expectativa e entusiasmo. É lembrar de que você deve estar no mesmo estado de mente e corpo que estava quando criou o seu novo ideal. Vamos agora voltar para a oração. Eu já fiz parte de ciclos de oração muitos anos, depois que eu me tornei cristã. E o que eu tinha observado é que muita gente entra no campo espiritual, quando vai falar com Deus, meio que afobado, só pedindo. E eu observei uma coisa que muita gente não faz dimensão, é que a gente vai entrar para a oração, a gente precisa se preparar, né? Mesmo estando em momentos tão difíceis da vida, que a gente sempre vai ter momentos difíceis, e a diferença é como eu encaro essas dificuldades, essas circunstâncias, né?
Então, assim, quando eu entro na oração, só pedindo, naquele desespero, naquela coisa, e não paro para respirar, para ouvir, para alinhar a minha mente, o meu corpo com o Criador, eu saio da mesma forma. É igual eu falei um dia para uma colega minha, que eu falei, olha, a gente tira meia hora de manhã, vamos dizer, para orar. Nós temos 24 horas exatas, certíssimo, Deus não errou. Nós temos 24 horas, nós só precisamos de 24 horas mesmo. Não precisa mais disso. É errado quando alguém fala, eu preciso mais de hora. Não, você precisa se organizar a sua vida, tá? Então, é como que eu tiro meia hora para orar, agradecer, ser grato, pedir a Deus para me ajudar. Deus, eu confio em Ti, porque Tu és meu pastor, meu redentor, a minha torre forte, meu baluarte. Tu és o meu marido, assim como Isaías 54 fala. Eu confio em Ti, porque eu sou provedora. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho dentro de mim a prosperidade, eu sou forte. Tudo isso eu falo na oração. Só que quando eu saio da atmosfera, do ambiente de oração, eu vou para o mundo externo, a realidade da vida. Eu saio. E ao invés de eu viver aquilo que eu falei na oração, eu vivo tudo o contrário. A primeira pedrinha, a primeira dificuldade que vem para mim, eu já duvido, eu já reclamo, eu já falo mal, eu já não confio. Mas é tão difícil. Mas é um hábito. Nós precisamos aprender, é um processo. Ou eu confio ou não confio. Aí vem as dúvidas. E o que ele está explicando neste livro? O Joe Dispenza. É da gente aprender, é um processo, não é da noite pro dia. De aprender a abandonar as crenças. Limpa as crenças, do que eu não consigo, do que eu tenho medo, do que isso não é pra mim, eu não mereço isso, meu Deus, eu não mereço isso, sabe? Essas crenças de não merecimento. É como se fosse você tá aqui numa sala, a porta está ali, a porta tá querendo abrir para entrar as bênçãos, já foi liberada para todos nós. O nosso futuro é real, é agora. Só que aquela porta para as bênçãos entrar não está se abrindo, está só entreaberta, porque ainda há dentro de você uma crença impedindo você acessar essas bênçãos. As crenças de que eu preciso me esforçar ao máximo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso estar vigilante, eu preciso isso e aquilo. O universo, ele não entrega para quem está na escassez, na necessidade. O universo, ele entrega para quem já é, para quem já sente ser, para quem já sente que está vibrando, entendeu? É a vibração. Nós não fomos feitos para viver na escassez, gente. A escassez, a falta não existe. Nós somos completos. Acontece que você fica olhando para a falta. Você foca na falta, você não foca naquilo que você já é. De que sou próspera. Mas como é que eu vivo isso? Na prática, abandonando, acreditando. É um processo. É criar hábitos. É confiar. Isso não está isentando o meu lado da responsabilidade. Aquilo que é da minha responsabilidade, eu tenho que fazer. Daquilo que não está mais no meu controle, não é minha responsabilidade, eu entrego para Deus e eu descanso. Entendeu? Então nós devemos abandonar as crenças primeiro, e se adequar, habituar, criar hábito de uma nova Márcia, de uma nova Maria, de um novo ser e aprender no dia a dia. A não deixar, eu tenho minha mente e minha mente corpo. O que eu penso, eu ajo, eu faço. Então eu preciso aprender a alinhar minha mente com o que eu penso, o que eu estou sentindo, o que eu faço. Entendeu? E é isso.